Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de tênis, sobre os jogos que aconteceram no quarto dia do Masters 1000 de Cincinnati, a conclusão da segunda rodada, alguns favoritos já caindo, né, pelo menos cabeças de chave, né, se favoritos foi um termo muito forte, né, e assim, alguns resultados que não surpreendem tanto, né, então vamos comentar aqui sobre esses jogos, sobre os confrontos que teremos hoje. E é claro, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e vamos para os jogos, né? Primeiro, Reilly Opelka contra o Alex de Minaur. Eu já comentei sobre esse jogo ontem. É aquela partida que o de Minaur vai ficar muito frustrado, né? Porque teve 7 chances de quebra, não conseguiu quebrar nenhuma vez, enquanto na única chance o Opelka conseguiu a quebra. E é assim, né, tipo, o saque do Opelka tava num dia muito inspirado, né, conseguindo muitas vezes ali neutralizar as devoluções do de Minaur com saques kicks incríveis, né, tipo, com essa altura, eu falei que ele tinha 2,09 m, ele tem 2,11 m, né, tipo, o kick que ele consegue colocar na bola é algo quase irreplicável, né, e aí o de Minaur não conseguiu ter efetividade nos games de devolução como ele gostaria, e mesmo produzindo tantos breaks, é aquilo, né, tipo, às vezes ele devolvia, mas a bola ficava curta e o Opelka, ele sabe fazer muito bem essa primeira bola, né? Então, complicado aí para o de Minaur, eliminado logo na estreia, mas também vem de 2 bons torneios, acho que chega no US Open até mais preparado fisicamente, né? Um tenista que aproveita bastante até agora esse torneio de Cincinnati é Francisco Começanha. O tenista argentino vinha ganhando de 6-4, 3-1 contra o Luciano Dardelli, jogando um belo nível de tênis no argentino, até, obviamente, o tenista italiano desistir, né? O Começanha teve uma performance de saque impressionante, 14 aces, ele ganhou 100% dos pontos com o primeiro saque. Eu acho que deve ter alguma correlação a problemas físicos do Luciano Dardelli, né? Porque o Começanha não é conhecido por ser um sacador dessa efetividade toda. Mas fato é que ele avança a próxima rodada e vai enfrentar o Opelka, né? E o Jiří Lehečka venceu o Tristan Boyer, né, por 2-1, veio de um torneio muito bom em Toronto, jogou aquela partida longuíssima de 3 tiebreaks contra o Taylor Fritz, um partidaço de tênis. Mas agora teve a sua dificuldade aí contra o Tristan Boyer, perdendo o primeiro set 6-4, mas depois viraria para 6-1, 6-4, uma sequência muito boa do segundo set até o início do terceiro, porque ele ganha 8 de 9 games, no final ali o Boyer até tenta uma reação, mas não consegue, então vitória do Lehečka. O Andrei Rublev venceu o Leonard Thiem por 2-0, precisava dessa vitória. É uma partida que a gente tem que exaltar o nível de saque do Rublev, 85% dos pontos com o primeiro saque, 12 aces, nenhuma dupla falta. E do outro lado, eu acho que isso é o que faz mais diferença, né? Porque o Thiem não é um bom sacador, ele vai ter que evoluir muito nesse quesito, porque é difícil longe, tipo assim, 4 aces, 8 duplas faltas, assim, numa quadradura rápida, você tem que ter mais recursos com o saque, porque é aquela história, né? Tipo, tem muito tenista que vai conseguir se virar no fundo de quadra, mesmo não sendo mais extraordinário ali, e no saque compensa tudo, né? Te impedindo de você entrar nos pontos que ele começa dominando. Então, complicado pro Thiem, porque ele foi para um duelo franco, né, de troca de fundo de quadra contra o Rublev, né? O Rublev tem ferramentas de sobra para ganhar dele, né, nessa batalha de fundo de quadra. Inclusive, assim, olhando até para os pontos em segundo serviço, 56 para o Rublev, 47 para o Thiem. Você vê que há uma diferença ainda, né? O Rublev é melhor nesse aspecto e saca melhor. Por mais que o Rublev tenha dado suas osciladas, ele foi o melhor jogador em quadra, basicamente a boa parte da partida, e com isso levou uma vitória merecida, né? Tá jogando melhor o Rublev nesse momento da temporada, de se dizer isso. Roberto Bautista Agut venceu o Cameron Norrie por 2-0, 6-4, 6-3. Olha o espanhol, né? Mais uma boa partida. É bom jogador de quadras duras o Bautista Agut, extremamente inteligente, usa bem os recursos dele. E foi uma vitória que mostra muito, né, do bom uso da experiência, de leitura de jogo. E o Cameron Norrie, que faz um ano bem legal, comparado com que foi os últimos 2 anos dele, acabou decepcionando de novo, né? Até agora esse início de quadras duras do Norrie não é nada legal. O Jakub Mensik vence o Ethan Quinn até com relativa tranquilidade, 6-4, 6-2. Expectativas altas para ver o que o Mensik faz nessa gira de quadradura, até porque foi lá onde ele conseguiu seus melhores resultados no início do ano, campeão do Masters 1000 de Miami, e foi uma vitória tranquila, né? 6-4, 6-2. Jogou bem aí o Jakub Mensik, uma belíssima vitória, né? A gente teve o Popyrin vencendo o Landaluce num jogo que foi, eu vou te falar, o primeiro set foi duro de ver, né? 1h20 de primeiro set. E, assim, muitas quebras de saque. O Landaluce começou quebrando. Aí veio, na verdade, não, esse aqui é o segundo set, né? O segundo set depois eu comento, né? Mas, então, assim, muitas chances de quebra para cada lado. Ninguém conseguindo, né, entrar no saque do adversário. Aí tem o game de saque derradeiro do Popyrin no 5-6, né?
que era uma alternância inacreditável entre pontos bonitos e pontos horrorosos, né? O Andaluz teve 4 set points, não aproveitou, e aí indo pro tie-break, o Popyrin fez um bom fim de tie-break, começou mal o segundo set sendo quebrado, mas depois disso ganhou 4 games seguidos, e dessa vez ele conseguiu ali uma vitória bem interessante contra o Landaluce, melhorando bastante no segundo set, né? Principalmente na questão de vencer pontos ali no fundo de quadra, entrar mais no saque do tenista espanhol, que não era um saque para atrapalhar tanto o australiano. E assim, ele precisa dessas vitórias, né, o Alexei Popyrin, porque vale lembrar que esta é a semana que ele defende os 1000 pontos, né? No momento ele é o 19 do mundo, mas só até aqui para confirmar aqui, né, como ele vai perder 1000 pontos, né? Ele agora é o número 36 do mundo. Então, assim, se ele vence o próximo jogo, ele só ganha uma posição. Vale lembrar isso, ele enfrenta o Rublev, né? Então, é uma queda grande. Ele não fica tão longe de estar entre os cabeças de chave, né? Tipo assim, poderia ter sido pior essa queda, esse dano do ranking, mas, assim, ele ainda tem oitavas de final para defender no US Open, ainda tem torneios complicados. Mas a verdade é que daqui pra frente é uma tendência que ele possa, tipo assim, normalizar, né? Tipo, o que ele conquistou no ranking até agora, né, nessa temporada, é muito mais fácil de se defender do que um título de Masters 1000. Mas assim, vamos ver esse jogo contra o Rublev, né? Porque chama atenção, ele já ganhou do Rublev em quadradura, né? Então é um jogo que deve ser bem bacana de se acompanhar. O Carlos Alcaraz gosta de emoção, né? Fez um segundo set horripilante contra o Damir Dzumhur, chegando a perder 5 games seguidos, mas ele venceu o tenista da Bósnia, né? Tipo, ó, primeiro set, ele ganha 6 games seguidos, né? E ainda ganha o primeiro game e no segundo, então 7 games seguidos, parece que o jogo vai ser fácil, 6-1, 1-0, aí o Dzumhur ganha 5 games seguidos num show de horror do Alcaraz. Assim, eu falo muitas vezes do Alcaraz, né, que ele ama tanto tênis, que parece que ele se esforça para continuar o máximo de tempo em quadra, né? Esse jogo nem foi lento, tipo assim, lento, né? 1h41, né? Os sets foram tão desequilibrados, tão desnivelados, que acabou sendo isso. O primeiro set, o Alcaraz ganha em 28 minutos, o segundo, o Dzumhur ganha em 30, né? Então, assim, não é que foi um jogo longo, né? Mas, assim, o Alcaraz não pode dar essas apagadas, né? E, olha, ele correu riscos nessa partida desnecessários, não sacou em um bom nível o espanhol. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que observar. Foram 7 aces e 6 duplas faltas e 68% dos pontos com o primeiro saque. Porque assim, o Dzumhur, ok, né, passa, mas quando você for começar a enfrentar os adversários mais perigosos, né, como é que vai ser? Vai ser esse nível, entende? É assim, ok que é só o primeiro jogo, a tendência é melhorar, né, mas não foi um bom primeiro jogo, uma boa primeira amostra aí para o Carlos Alcaraz, né? Porque assim, se ele perdesse pro Dzumhur, pelo amor de Deus, né? Tipo, o Dzumhur não é um cara que saca forte, não tem uma velocidade tão absurda no fundo de quadra. Esse é o jogo que, assim, você vê o primeiro set, o Alcaraz jogando bem faz aquilo. Então, pra mim, eu não gostei da atuação do Alcaraz pelos altos e baixos, foi assim, um baixo muito pronunciado, né? Janson Brooksby venceu o Arthur Kazuks por 2-0, 7-5, 6-1. Esse está fazendo um grande ano, né, para se recuperar da queda de ranking que teve, né, pelo período afastado. E é um tenista de boa habilidade nessa superfície, nessa quadradura rápida. O Arthur Kazuks recebeu um lucky loser para a segunda rodada, mas não conseguiu aproveitar, né? A gente teve o Adam Walton vencendo o Daniil Medvedev, né, 6-7, 6-4, 6-1, né? A verdade é, tipo, o Daniil Medvedev tá completamente perdido, né? O Adam Walton é um tenista de 26 anos que não tinha vencido alguém no top 50, né? Tipo, ele fala, porque o cara é nova geração, tá crescendo agora. Não, 26 anos, entende? Se o cara com 26 anos, 88 do mundo, né? Tipo, não tinha uma vitória com o top 50, não é um talento tão extraordinário assim. Pode ser que ele caia minha boca e vire do nada um top 10, né? Pode ser, né? Tipo, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas é meio tarde, né, pra acontecer um negócio desse. E o Medvedev tá no ano ruim, essa é a verdade, teve momentinhos. O Indian Wells joga relativamente bem, tem uma partida legal contra o Tommy Paul lá, que foi a melhor partida dele do ano possivelmente. Lá em Halle ganha do Zverev, mas assim, a gente tá falando de um cara que não é pra viver de momentinhos, até porque ele era conhecido por ser constante, não por ser igual o Tim. Joga 2 torneios magníficos, 2 torneios péssimos, aquela montanha-russa louca. O Medvedev sempre foi regular, não é à toa que ele virou número 1, entende? Você só vira número 1 se você for regular, não é porque você ganha um título ou outro, entende? Se você ganhar um Grand Slam, você não vira número 1 por causa disso. O Tirich não virou, Del Potro não virou, nem chegaram perto disso, porque não é isso que vai tornar, é consistência, é ser bem o ano todo, né? E o Medvedev, o ano é muito ruim, é realmente muito ruim, muitos erros, é decepcionante ver o Medvedev nessa condição. Sabe que também é decepcionante? Ver o Shapovalov, né, que volta a ser cabeça de chave, né, e perdeu pro Luca Nardi de virada, né, 6-7, 6-3, 6-4. Olha, eu vou te falar, o Denis Shapovalov, ele tem momentos no ano, né, consegue ganhar um título ali, né,
ele tem as semanas iluminadas, ele é o novo Borna Coric, né? Uma hora ele vai jogar um tênis maravilhoso, vai estar imparável na semana, não, tu vai estar perdendo pro lucky loser Luca Nardi, né? O Luca Nardi entrou na chave pelas desistências, ele tinha perdido no quali. Eu já falei aqui que o Nardi ganhou do Djokovic e tinha sumido, né? Tipo, às vezes aparece com uma vitória ou outra, mas é um tenista que não vingou da maneira que se esperava, né? A grande vitória não fez ele dar um salto de qualidade, né? Mas fato é que, assim, ele tem mais inteligência tática do que o Shapovalov. Do que adianta todo o talento do mundo se você não sabe usar os recursos que você tem. Então, é complicado o Shapovalov porque ele podia já estar no top 20, né? Eu não acho que o tênis dele tá com dificuldade de fluir igual o Aliassime, né? O Aliassime, para mim, o problema é muito mais o tênis não tá fluindo, a confiança tá baixa. Eu não acho que é falta de inteligência de construção de ponto. O Medjedovic venceu o Talon Griekspoor por 2-7-0, 6-4, 7-6. O Griekspoor deu uma boa baixada, não está fazendo um bom segundo semestre. Ele começou o ano muito bem. E o Medjedovic voltando a aparecer. O tenista com golpes pesados, é bem perigoso o Radar Medjedovic. O Karen Khachanov, depois daquela grande final que fez em Toronto, né, acabou derrotado, mas fez uma grande campanha, está aproveitando um bom momento e venceu o Valentin Roya por 2-7-0, 6-4, 7-6. O Khachanov ele tem que resolver jogos rápidos para evitar um acúmulo de cansaço, porque isso vai ser, obviamente, o grande problema que ele vai ter que lidar. O Ben Shelton, que foi o campeão, estreou com vitória. O Camilo Gucarabelli acabou desistindo no segundo set, quando já estava 6-3, 3-1 para o tenista americano, né? Não fez uma boa performance em segundo saque, né? Apenas 42% dos pontos com o segundo saque, mas quando jogou com o primeiro, dominou o jogo, e o Gucarabelli não é um super sacador e não incomodava o Ben Shelton no fundo de quadra. O Nakashima ganhou do Blocks, tenista da Bélgica, por 2-7-1, 4-6, 6-3, 7-6, jogo duríssimo. O Brandon Nakashima que sofreu bastante ali no fundo de quadra, não teve muita imposição, e não é um tenista que acelera muito os golpes, etc. Não acho que o Nakashima faça nada de terrível em quadra, mas eu falo aqui de novo, eu não acho que ele também faça nada de excepcional. E aí aquele negócio, quando você enfrenta um cara em um bom dia, esse jogo pode acabar rendendo muito, né? E acabou aí o jogo se prolongando bastante. E a gente teve o Zverev vencendo o Basavaridi, né? O Basavaridi está bem longe de estar pronto para um desafio como esse, né? O Zverev passeou em quadra, duplo 6-3, o americano até tentou, chamou torcida, etc., mas é o alemão jogando belo tênis, né? Eu não acho que ele jogou mal lá em Toronto, acho que tem muito mérito do Karen Khachanov naquela vitória, e eu acho que, no contexto geral, o Alexander Zverev ele vem mostrando que tem tudo ali para jogar em nível de campeão, né? Tipo, acho que eu gostei do forehand dele de novo, sacou muito bem, 12 aces na partida. A questão é o mental, né? Como que ele vai gerenciar nos momentos de pressão e dificuldade, que é aí que a gente tem dúvidas em relação ao alemão, mas a partida foi muito boa, ao meu ver. Os jogos de hoje: Alex Michelsen contra Holger Rune, Arthur Hinderknecht contra Félix Auger-Aliassime, Francis Tiafoe contra Hugo Humbert, Stefanos Tsitsipas contra o Benjamin Bonzi, Taylor Fritz contra Lorenzo Sonego, João Fonseca contra Terence Atman, Yannick Sinner contra Gabriel Diallo, Adrian Manarino contra Tommy Paul. Esses são os jogos que acontecem hoje. Quero saber o palpite de vocês. Quem que você acha que avança? Você acha que o João Fonseca consegue ir para as oitavas de final desse torneio? Se vencer, enfrenta o vencedor de Fritz e Sonego. Então, a ver o que acontece nesse jogo. Gente, por esse vídeo é isso. Duplo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.